Bom, jovens, agora que a gente já fez uns exemplos aqui, né, de integrais de campos vetoriais, uma parametrização e tal, vamos ver como é que se comportam algumas propriedades dessa integral, certo? Então, vou botar aqui propriedades da integral de linha de, olha lá, campos vetoriais, certo? Ou campos de vetores. Então, assim, primeira coisa, né? Será que quando a gente troca a parametrização vai mudar o valor, né? Se trocarmos, né, a parametrização, vai mudar, né, o valor? O que a gente tem que ter em mente? A troca da parametrização tem que fazer o quê? Tem que manter o comprimento, né? Tem que manter a curva. Então a gente vai construir um novo parâmetro. Tá? A gente vai pegar o parâmetro t, vai calcular uma função para mudar o parâmetro. Então assim, ó, vamos criar um novo parâmetro que é uma função de h, tá? E aí o h ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o t inicial até o t final e vai levar no intervalo aí cd, tá bom? Então, quando a gente for olhar lá no plano, né, que tem lá t e h, a gente vai ter o t0 e o t final. E aí a gente vai ter uma função que vai dar o h. Vou pegar o intervalo CD. E aí faz de conta que o h de t0 dá o c e o h do t final seja o valor d, né? Então eu vou botar algumas coisas aqui, ó. De modo que, né, o h, a imagem de h percorra uma vez só, né? Eu vou botar assim, de modo que r de h seja percorrida uma única vez. Acho que eu vou botar assim, a curva C, né, gente? Espera aí que a minha borracha ela deu uma loucura. Calma. De modo que a curva C seja percorrida uma única vez, né, com o R de H. E esse H é um H de T. Belezura? Então, assim, né? E aqui mais uma coisa que eu tenho que lembrar aqui. O H, esse parâmetro H, ele mantém o sentido da curva, certo? E R de H e R de T possuem o mesmo sentido. Isso aqui vai ser importante para a gente, tá? Além delas terem a mesma imagem, tem que estar no mesmo sentido. Vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, ó. Quando eu calcular a derivada de R de T, como esse R pode depender do H, e o H é uma função de T, então eu vou ter um troço assim, ó, pela regra da cadeia, certo? Então, olha só, o R', né, o R' de T pode ser calculado daquela forma ali, ó. O R' de T pode ser, né, essa derivada aqui com relação a H vezes a derivada de H com relação a T. Beleza? E aí a gente vai investigar como é que vai se comportar, né, a função, se a gente tem um campo vetorial. Se f
é um campo vetorial sobre a curva C. Sobre a curva C. A gente vai ter o quê? Que a integral no parâmetro original, né? Ó, f r de t, em produto interno. Vou botar até dr, né? Para você ficar mais tranquilo. Deixa eu apagar tudo. Então a integral de f com relação, né, à curva, que é o dr, vai ser no parâmetro t, vai ser a integral de t0 até tf de f de r vezes r' dt. Ah, sim, o que faltou anotar, né? Esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui é um número, né? Que é a derivada de uma função real com relação ao outro número real. Isso aqui é um vetor, que é a derivada de r com relação ao parâmetro h. Certo? Então, só para lembrar aqui, ó, vou anotar aqui assim. Isso aqui é um vetor. Certo? Porque, ó, aqui eu tenho o parâmetro h, é um outro parâmetro. Esse h é um r de h de t. Bom, então vamos analisar aqui, né? Se a gente pegar esse r que está aqui dentro e trocasse ele para o r de h, né? A gente ia ter o seguinte, ó. Se aquele é, que nem na equação lá em cima, né? Se o r na verdade é um r de h de t, então a gente ia ter que esse r' ia ficar lá, né? A derivada do r com relação a h vezes a derivada de h com relação a t. Então, nesse caso, a integral ia ficar assim, ó, f de r de um h, né, que vai depender do valor de t, vezes o r', dr dh vezes dh dt, né? Peraí que faltou ainda, né? Tem um r de t aqui, é porque é meio confuso, né? Que eu tô fazendo o dt. T0 até o tf. Deixa eu apagar isso aqui tá lá em cima. Então, olha só, né? Na hora que eu trocar isso aqui por h, o que vai acontecer? Se eu for calcular essa integral, né, com relação ao h para mudá-la, então eu ia ter esse cara aqui ia virar, né, a diferencial do h. Aqui eu tenho a derivada com relação ao próprio h e aí eu vou ter que mudar a variável, né? Porque agora o meu h seria o h de t. Então na hora que eu botar o t, o que acontece? Se o t for t0, a função h vai ser igual a c. Se o t for igual a t final, a função h vai ser igual a d. Então a gente teria aqui a integral de c até d, de f calculado agora, né, no h de t, vezes o r' de h, que é um vetor dh. Então, assim, quando a gente muda o parâmetro, né, muda a forma de parametrizar a curva, mantendo ainda, né, o domínio, a integral ela não altera o valor. Certo? Então, essa integral aí, né, ao longo da curva do campo vetorial não depende da parametrização da curva C, desde que não se inverta a orientação. Bom, então com isso a gente consegue ver que se a gente não altera a orientação, a gente mantém a parametrização, a gente mantém a integral com o mesmo valor. Vamos entender, né, o que é que eu estou falando aqui com não
se inverta a bagunça. Vamos fazer uma mudança, né, de variáveis importantes, que é a mudança pelo comprimento de arco, certo? Comprimento de arco. Então a gente, lá do comprimento, a gente sabe que o S de t, essa integral, vou botar aqui de t0 até t, do tamanho da parametrização aí, que eu vou botar com essa letra aqui diferente. E a gente sabe o seguinte, né? A derivada de S com relação a t vai ser só o tamanho do R' dt, certo? E o que a gente sabe? Se a curva está parametrizada, né? Parametrizada pelo comprimento, a gente vai ter o que? A derivada, né, com relação a S da curva vai ser o tamanho do R' sobre o R' sobre o próprio R', que a gente chama esse vetor de t, que é o vetor tangente unitário. Isso aqui, jovens, dava o que pra gente, né? A direção tangente, certo? E aí o que aconteceu quando a gente pensou na integral do campo, né? E se a gente parametrizar com relação ao comprimento, né? Como fica a integral, certo? Então vamos ver como será a integral parametrizada, meu Deus, pelo comprimento. Então, quando a gente parametriza a integral pelo comprimento, né, a gente vai ter uma bagunça assim, dr. Só que aí eu estou calculando pelo comprimento, então eu vou ficar assim, ó, integral, vou botar de um S0 até um S final do f de rs vezes o tangente, né? Olha aí, só que agora é o tangente vezes um pedacinho de comprimento, que é aquela direção tangente unitária, certo? E aí o que acontece? Olha só, se a gente fala que isso daqui é uma função, né? Se a gente chamar, né, essa coisa aqui, esse produto interno, de uma fzinha, né? A gente teria uma integral de linha assim, ó, da f, né, da r de s vezes ds, que aí ficaria a integral na curva de uma f ds, né? O que você tem que observar? Que isso aqui, o produto interno, né, virou um número real, uma função real. E aí tá vendo, ó, que a relação entre a integral do campo, né, ao longo da curva com a integral que a gente fez de uma função, elas têm a mesma cara quando a gente escolhe apropriadamente a f, né? Então, de fato, é basicamente a mesma integral, certo? Qual é a diferença? Isso daqui é uma função real e isso daqui é uma função vetorial, né? Então, a integral vetorial que a gente calcula ainda com uma integral de linha. E aqui, jovens, é que mora a ideia da não inversão, né, da curva. Por quê? Se a gente escolhe a direção que reverte, o t vai apontar para o outro lado. E aí, como aqui é um produto interno, né, que não tem lá a norma, como esse t aqui é um produto interno, se o t está apontando para o lado de trás, reverso, o valor aqui vai ficar ao contrário, certo? Então a baderna é aqui, né? Ó. Se invertermos
o sentido, T aponta para o sentido contrário. Para, né, o sentido contrário. Certo? Daí, eu vou botar assim, né? Se a gente parametriza a curva no sentido contrário, a gente ia ter o seguinte, ó. De f, aqui eu vou botar dr. Se a gente parametriza ela, né, com menos no sentido contrário, a gente ia ter aqui de um comprimento aqui até o final, f de r interno com o menos t ds. E aí a gente inverteria, né, botaria isso aqui com sinal negativo, porque tá para trás. ds. E aí, ó, a propriedade da integral, a gente muda o sentido aqui, ó. Fica a integral de s até s0 de f de r interno com t vezes os comprimentozinhos. Certo? Que aí fica com a notação, ó, AC invertida. dr. Porque agora você vai do final para o começo. Certo? Então a única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de a integral não depende da parametrização é o fato de não reverter, né, o sentido que a gente está percorrendo. Tá bom? E aí o que acontece? Ó, essa integralzinha aqui, só para terminar, né, jovens? Essa integral aqui, ela tá bem parecida com a integral, né, do trabalho. Integral do trabalho do campo F ao longo de C, né? Por que eu estou falando isso? Ó? Quando a gente pegar uma curva e parametrizar ela com parâmetro de comprimento de arco, quando a gente calcular os tangentes, né? Os tangentes agora eles vão ser todos T. E aí ele faz o que? Ele prende você na direção, né? Eu devia botar o tangente de outra cor, pera, calma. Botar o tangente verdinho. Então você teria aí os vetores tangentes. E aí se vocês se perguntassem, tá, mas qual é o trabalho realizado por um campo de vetores F? Que a gente pode ter aí o F variando agora, né? O que seria, né? Qual é o trabalho desse cara? O trabalho desse cara vai ser o quê? A componente, né, que está na direção tangente vezes um pedacinho de deslocamento ds. Certo? Então, eu não fiz assim logo no começo porque a gente passa pela parametrização do comprimento de arco, né? Para ter que falar disso daqui. E aí eu pensei que ia ajudar mais fazer com o dr, mas eu não sei. Porque aqui a gente tem que estar parametrizado pelo comprimento de arco para ter essa ideia de que, olha, a força, né? A componente da força, na verdade, ao longo da curva, por isso que a gente faz o produto interno, para fazer a projeção, né, dessa força aqui. E aí a gente multiplica por um pedacinho de distância. Qual distância? A distância ao longo da curva, que tem que ser o ds. Né? Então essa pequena distância ao longo da curva seria o análogo, né, a gente fazer força vezes o deslocamento para calcular o trabalho. Então aqui a gente prende a força, né, com a direção tangente e o tamanho é o comprimento que a gente andou em cima da própria curva. Certo? Então aqui eu acho que a gente já tem muitas propriedades, né, para estudar, já tem bastante coisa feita.
E acho que agora a gente vai fazer uns exercícios, tá bom? Para investigar umas coisas mais legais também. Até mais, valeu!